aquele público, claro, entre as histórias que a gente conhece. Essa é uma história que está pedindo para sair e a gente já devia ter se encontrado semana passada, no nosso encontro mensal. Vamos fazer por aqui? É uma história que eu já contei presencialmente para muitos de vocês, mas é sempre bom lembrar e, quem sabe, ouvir de novo para alguns e pela primeira vez para outros. É um conto muito antigo. É um conto hindu. Portanto, vem da Índia, no tempo que a Índia era um reino, ou melhor, eram muitos reinos, às vezes maiores, às vezes menores, governados por reis que eles chamavam de Rajas. E quando eram reinos maiores, eram Maharajas. Esse era um reino nem muito grande, nem muito pequeno. Tinha um rei, um Rajá, que era muito amado pelo seu povo. Ele governava com justiça, sabedoria e era também muito amado pela sua rainha, a quem ele amava também. Mas no meio de toda essa alegria, de toda essa plenitude, o reino era rico, as pessoas não passavam necessidades. O rei tinha uma grande preocupação que por noites lhe tirava o sono. Ele não tinha um filho para sucedê-lo no trono, e ele então pensava o que aconteceria com o reino após sua morte. Será que um aventureiro lançaria a mão do trono e governaria com pouco zelo aquele povo que ele amava tanto, aquele reino que ele cuidava com tanto cuidado, com tanto carinho? Ou então pior, será que seu povo cairia numa guerra fratricida pelo poder? Ele ia aos templos, e eram muitos, porque são muitos os deuses hindus, e fazia oferendas e fazia orações, e sempre o mesmo pedido: um filho, um príncipe, para ele educá-lo com sabedoria e sucedê-lo no trono. Mas o tempo passava e a rainha não engravidava, o filho não vinha. Até que um dia, um daqueles tantos deuses resolveu escutá-lo. Uma deusa, a deusa da sabedoria. E a rainha engravidou e foi aquele júbilo em todo o reino. E quando a criança nasceu, o rei constatou: era uma menina. Por aquele tempo, naquele lugar, era costume que só os príncipes sucedessem os pais na governança do reino. O rei foi até o templo e protestou: mas uma menina? Eu pedi um príncipe para me suceder. E a resposta: valerá por 1000 príncipes a princesa que eu te dei. Uma deusa não se contesta, com uma deusa não se discute. E o rei aceitou. Passou a educar a princesa, como se educava então os príncipes que um dia iriam governar. Quando a princesa teve idade para aprender as coisas, ela que crescia linda, saudável, esperta, começou a ter aulas de equitação, a aprender as artes da guerra, o manuseio das armas, o arco com a flecha, a espada, a lança. Também tinha que aprender as coisas que são importantes para um rei negociar com reinos vizinhos, línguas, culturas diferentes. A geografia e as noções da história do seu povo. Os mestres vinham dizer para o rei, que escutava orgulhoso: Majestade, sua filha Savitri é muito hábil com os cavalos.
Ela cavalga mais veloz que o vento, parece que eles entendem o que ela quer. Majestade, nunca vi um espadachim aprender com tanta rapidez e ter tanta agilidade. Majestade, nunca vi um arqueiro com tamanha precisão. E também os professores das outras disciplinas diziam que ela era hábil nas línguas e muito esperta e perspicaz no estudo da história e da geografia. O rei escutava orgulhoso e dizia: essa é a minha filha, que um dia irá reinar. A mãe, no entanto, se preocupava. Via a filha brincando com outras crianças da sua idade e notava: os meninos pareciam-lhe arredios diante de Savitri. E ela por nenhum deles se interessava. O tempo foi passando, a mãe, se preocupando, certa vez disse ao pai: externou suas preocupações, vai ser difícil ela arrumar marido. Ora, com ela está sendo tudo diferente, disse o rei. Ela mesma escolherá com quem ela vai se casar. O tempo passou, Savitri cresceu. Era uma linda princesa. Mas não havia ninguém no reino a quem ela pudesse amar. Quem despertasse alguma coisa diferente no seu coração e sem isso ela não iria se casar. O rei então achou a solução. Faremos com que viajem. Isso é muito bom para quem governa, conhecer de perto outras culturas, praticar o aprendizado de outras línguas e conhecer em loco a geografia. Uma pequena comitiva foi formada, a viagem foi arranjada e uma exultante Savitri partiu para conhecer o mundo. Ou pelo menos a parte do mundo que lhes interessava então. Muito tempo Savitri viajou. Passou por terras onde ela talvez gostaria de ter ficado e outras aonde ela nem voltaria a passar. E por assim viajou por lugares diferentes, conheceu muitas culturas, mas não encontrou ninguém a quem amar. Já voltavam depois de 2 anos de peripécias, aventuras e novidades, e atravessavam a enorme floresta antes de chegar ao reino do seu pai, quando uma tempestade fez com que a comitiva tivesse que se refugiar numa humilde cabana de lenhadores. Dias depois, sentado tomando chá num dos balcões do seu palácio, ao lado de Narada, o grande sábio e conselheiro, o rei viu a comitiva se aproximando. Desceu as escadas do palácio e foi ao encontro de Savitri e, abraçado a ela, perguntou: então, qual é o nome do motivo desse sorriso? A quem deverei chamar de genro? Meu pai, encontrei, ela disse. E é um príncipe, Satyavan, filho do rei Dilmatsena. Dilmatsena? Mas não era o rei que reinava no reino do outro lado da floresta? Ele não morreu? Não, meu pai. Houve um golpe, usurpadores tomaram o poder e ele se refugiou na floresta. Ficou cego, coitado. Vive lá com a rainha e Satyavan, que se tornou lenhador e assim sustenta a família. Um príncipe lenhador. Não podia esperar outra coisa dessa minha filha. Mas diga lá, Dilmatsena, que tal? Que tal a escolha de Savitri? O sábio franziu o senho e disse que Satyavan era nobre, tinha um coração verdadeiro, era generoso e justo, um homem amoroso. Mas talvez fosse melhor Savitri escolher outro. É porque
com tantas e tão nobres qualidades? Dinheiro eu tenho para todos. É que Satyavan já tem o seu nome escrito no livro do Deus do destino, o Deus da morte. Mas, então, o que nos diz isso? No livro do Deus Yama consta que Satyavan deverá morrer em exatos 1 ano. Veja, minha filha, escolha outro. Porque naquele tempo, naquele lugar, na religião hindu, quando morria o marido, a viúva morria também. Ou ela se atirava na pira que queimaria o cadáver do seu esposo, ou ela se retiraria para a casa das viúvas. Uma morte em vida, uma condição abaixo dos párias. Se a sombra de uma viúva passasse por cima de um alimento, aquilo já não poderia ser nem aos porcos entregue. Estaria conspurcado, impuro, contaminado. Viúvas traziam azar, viúvas eram sinal de mau augúrio. Sua simples presença deveria ser evitada. Veja, minha filha, disse o rei, escolha outro. E Savitri apenas respondeu, meu pai, já entreguei meu coração a Satyavan. Não tenho dois, já tomei minha decisão. E o rei sabia que decisão de Savitri tomada nem ele, o pai, poderia demovê-la. E dias depois, uma triste comitiva que parecia um enterro levava uma exultante, sorridente Savitri até aquela cabana na floresta, por onde ele entrou como se tivesse entrado em um palácio. E com ela a luz e a vida voltaram para aquela família. Ah, o velho rei, agora cego, sorria escutando as duas conversando na lida da casa, sua esposa às vezes cantando. Satyavan saía pela manhã fazer seu trabalho e voltava no final do dia alegre, a expectativa do encontro, a alegria de estarem juntos. Apenas num momento do dia, Savitri sentia uma pequena tristeza. Na hora do pôr do sol, ela percebia que menos um dia dessa vida tão feliz ela teria. E esse ano passou, como passam rápidos os dias felizes. Alguns dias antes da data fatal, Savitri passou a jejuar. E quando a sogra perguntava, minha filha, você não vai comer? Assim você vai se enfraquecer. Savitri apenas respondia, estou me purificando. Na manhã do último dia, ela pediu para acompanhar Satyavan até o lugar onde ele faria o seu trabalho. Queria passar o dia com ele. Satyavan adorou. E de mãos dadas caminharam, ele mostrando a copa das árvores onde os macacos faziam aquela algazarra, alguns recantos com flores mais bonitas que ele gostava de olhar e, por fim, chegaram na clareira onde ele ia trabalhar. Escolheu uma árvore. Quando pegou o machado, não executou o golpe porque largou a ferramenta, levando as mãos à cabeça, gemendo e dizendo, são como 1000 agulhas, e caiu desacordado. Savitri foi até ele, colocou-lhe a cabeça no seu regaço, e nesse momento ela escutou um som e um tremor ritmado na terra. Pam, pam. Passos gigantescos se aproximavam. O Deus Yama, aquela imensa figura negra, com seus 1000 olhos acima da copa das árvores, não havia visto Savitri até então.
Ela deixou Satyavan, se escondeu atrás de uma moita e observou. E viu quando Deus parou diante do corpo do seu amado, viu quando ele passou um fino cordão dourado com um nó de laço na ponta e um pequeno Satyavan esfumaçado saiu preso, atado. Viu quando Deus se voltou pelo caminho pelo qual chegou e seguiu. Savitri não ficou e foi atrás. Cada passo do Deus, 20 passos da princesa, e ela corria, passando por galhos, espinhos, a mata fechada. E de repente um galho quebrou, o Deus escutou. Se voltou e se surpreendeu. Savitri, nenhum humano até hoje ousou chegar tão perto de mim. Peça alguma coisa, pois sua coragem me comoveu, e eu irei conceder, desde que não seja a vida, desde que eu estou a levar. Senhor, pediu Savitri, meu sogro de Umatsena ficou cego. Faça com que ele possa voltar a ver. Volte, disse o Deus. De Umatsena já vê. E seguiu seu caminho. Savitri foi atrás. E agora eles caminhavam por escarpas, caminhos tortuosos, subindo as montanhas à beira de abismos profundos. Cada passo do Deus, 20 passos da princesa. E ela não desistia, corria. Uma pedra rolou, Deus escutou. E se voltou, se surpreendeu. Savitri, nenhum humano até hoje ousou me seguir. Sua coragem me comoveu. Peça alguma coisa e eu concederei, desde que não seja a vida deste que eu peguei. Senhor, de Umatsena, meu sogro, era rei, bom e generoso. Foi traído, o trono usurpado. Faça com que ele possa voltar a reinar, sem que sangue inocente tenha que ser derramado. Volte, disse o Deus. O que tu me pedes já está em curso. E o Deus seguiu seu caminho. Mas Savitri não desistiu. E agora eles caminhavam por terrenos alagados, pantanosos, lamacentos, difíceis de andar. Cada passo do Deus, 20 passos da princesa, mas ela seguia. De repente, um sapo assustado pulou, o Deus escutou. Savitri, nenhum humano chegou até hoje tão perto dos portões da minha morada. Daqui, você não pode passar. Sua hora ainda não chegou, mas sua coragem me comoveu. Peça alguma coisa para você agora, minha filha, e eu prometo, concederei. Senhor, eu sempre sonhei ser mãe, sempre sonhei ter muitos filhos. É isso que eu peço. Volte, disse o Deus. Você os terá. Mas Savitri não se movia. Continuava encarando Deus. E depois de um breve silêncio, ele perguntou: o que há? Senhor, ela disse, eu sou uma princesa hindu. Só posso me casar uma única vez. Os meus filhos, como os terei? O silêncio agora foi muito mais profundo. E de repente, foi quebrado por uma gargalhada. E aquela escuridão à sua frente se iluminava com um sorriso gigantesco. E o Deus respondeu: você venceu. Sua vontade foi mais forte que o destino de Satyavan.
volte para a clareira na floresta, onde você deixou seu corpo. Lá estará seu marido. Savitri voltou. Agora a dificuldade não era alcançar aquele passo de Deus que fazia com que 20 seus quase não fossem suficientes, mas era enxergar o caminho, porque as lágrimas de alegria turvavam sua visão. Por fim ela chegou na clareira. Satyavã se acordava e, olhando a posição do sol, estranhou. Dormiu o dia inteiro. Vamos voltar, depois eu te explico. No caminho, Satyavã disse que tinha tido um sonho muito estranho, que era levado para um lugar cada vez mais frio, mas sempre tinha o calor da sua esposa a acompanhá-lo. Quando chegaram na cabana, o velho rei, que agora via, esperava seu filho para abraçá-lo, o filho que ele não havia visto se tornar adulto. Enquanto eles choravam de alegria e se abraçavam, escutou-se um tropel de cavalos. Quando se voltaram, era um antigo auxiliar do rei que chegava e, correndo, se ajoelhou aos pés do rei, dizendo: Majestade, o usurpador está morto. O povo canta e dança nas ruas, esperando o vosso retorno. E assim Savitri e Satyavã um dia reinaram, depois da morte de seus pais. E esse reino unificou os dois lados da floresta num único e grande e feliz reino. E esse povo conta essa história até hoje, lembrando esse tempo de felicidade. Fica com vocês. Até a próxima vez. Que a gente possa todos nos encontrarmos e nos abraçarmos, como sempre fizemos depois que tudo isso passar.